foi a moça que ele teve relação sexual no começo. Aí ela, no meio de morte, disse assim para ele: eu quero dizer para você um negócio, quero te pedir perdão, porque eu tinha HIV e eu sei que fui eu que transmiti para você. E eu não contei. Esse rapaz, agora com 42 anos, vai para a clínica, lá está largado da esposa e das duas filhas, e estava se tratando, até tudo bem. Ele tinha se tornado até morador de rua, por causa de drogas. Pais, juízes, para bater, mãe e pai, poder aquisitivo alto. Resumindo a história, que é super longa, está na clínica com a minha irmã lá, uma missioneira, e começa, né? Convence-o a sair, e ele sai e vai embora para a missionária, entre aspas. E uma igreja, eu falei: olha, você não está no tempo ainda de sair da clínica, mas você tem a liberdade de escolher tua. Não te vejo ir da casa. E ele foi morar com a missionária. Resumindo a história, ele volta, porque ele tinha tido recaída, sem ela, e conta para mim: eu não contei para ela que eu tinha HIV. Então, jovens, ele adquiriu HIV, hepatite, agora uma outra pessoa, porque foi lá se relacionar, retirar alguém. Irmão Valquírio, tem gente que pode ser transformada. Eu conheço muitos que foram transformados, graças a Deus. Que foi uma luta, é um sofrimento, é terrível. Alguns deles choravam para mim e diziam: Valquíria, pelo amor de Deus, eu quero sair dessa vida, eu não aguento mais. Mas era mais forte do que eles. Tinha o desejo, tinha vontade, mas o desejo da dependência é tão enlouquecedor, é tão desesperador, que alguns choraram. E alguns conseguiram sair, outros não. Tem um outro caso, que esse rapaz é um jovem de um outro país, estava nessa clínica, ele nem falava português, nós falávamos em castelhano lá, né, portunhol, e ele dizia assim para mim, que ele foi para as drogas, porque o pai dele era dono de postos de petróleo, construtora. Só que a construtora lá não é só a construtora que constrói, tem material de construção, tem tudo. Era bilionário. E ele contou que desde 12, 13 anos ele tinha São Carlos Zero que ele quisesse, mas ele nunca teve um afeto nem um abraço do pai. E quando ele entrou no mundo das drogas e ele entrava a trabalhar no nosso país, na contramão, por várias vezes ele tinha sofrido acidente, quando ele estava lá no hospital, o pai dele ia lá visitar. Aí o pai dele parava tudo para visitar. E era esse o caminho que ele queria, para chamar a atenção dos pais dele. Mas graças a Deus esse jovem se converteu, conseguiu, ele teve que sair e ficar. Aí ele foi parar no meio das Farc, terrorismo, do grupo terrorista, foi lançado no deserto, um país de helicóptero. Nesse deserto ele conseguiu caminhar e isso passou uma pessoa e por coincidência passou um pastor brasileiro. Ele conseguiu vir para o Brasil. Aí ele ficou tratando nessa clínica. Depois de um período a família foi contactada, porque ele não podia nem voltar para o país dele, ele poderia ser morto pelos terroristas. Irmãos, então o mundo é tão escuro, é tão negro esse mundo das drogas. Então assim, diga não às drogas. Não seja só um simples discurso, mas quando a Bíblia diz ensina o menino que deve andar, é justamente isso. Porque às vezes você acha que teu pai é careta, teu pai é chato, quando teu pai não quer que você tenha aquelas amizades. Tem um caso do pastor nosso, lá de Sorocaba, jovens. Esse pastor estava dando uma aula na faculdade teológica, ele contou que um jovem usuário de droga na cidade dele, na cidade nossa, no interior, se converteu e ele começou a fazer um discipulado e levar esse jovem casado para a casa dele. Dava cesta básica, não sei o que, e o rapaz era um usuário e traficante. Desses usuários, traficantes menorzinhos ali da hierarquia. E tá
aparentemente parou, até o dia que esse rapaz cometeu um homicídio e foi para a casa dele, após o homicídio. E a polícia levanta e descobriu que o rapaz passou pela casa dele. Esse pastor foi indiciado, tendo que responder, até provar que o sítio de porco não era tomado, que o pastor não tinha nada a ver com o caso do rapaz, foi difícil. Então, jovens, toma muito cuidado. Nunca finja que, se você sabe de alguém, conselhe, converse, dê amor, carinho, convide para ir para a igreja, mas não vá no ambiente. Não vá no ambiente que você sabe que é teu colega. Ah, mas é minha colega. Pode chegar ali e você ser enquadrado. Tem caso de um jovem recente que era para ser capitã do filho dela, estava junto com o outro, mas aí o outro estava com uma quantidade maior, eles foram, ficou 2 anos agora. Era réu primário, sendo traficante, e era a quantidade para outro. Então, tudo isso é muito complicado. Então vamos lá, mais adiante, agora eu quero ir lá na outra, que agora nós vamos falar namoro, noivado e casamento. Só um minutinho aqui. Alguma pergunta desse período? Se vocês quiserem trazer, tá? Daí vocês quiserem deixar esses aqui, desses aqui, quiser mais? E esses aqui. Aqui. Quem aqui já ouviu falar do tal do ficar? Por que vocês viram? Hã? Vocês sabem o que é isso? Aqui todo mundo fica ou não fica? Hã? Fica, não fica, não fica, não fica. É, né? Fica com esse, com aquele, com o outro, com a outra. Alguém está até tampando a boca ali. Jesus toma conta. Tem misericórdia, Jesus amado. Muitos perguntam para mim assim, mas eu queria ficar. Aí eu respondo o seguinte: o que significa para você ficar? Por que vocês estão rindo? E tem gente que ficar é assim, numa noite, vai nunca. Eles contam para mim. Crente, não fez lá, postou tudo. Que quer o que não quer. Psicólogo é assim. Se eu disser para você que ficar, você está paquerando um rapaz, uma moça, e aí vocês estão ali conversando, e até surge um beijinho, porém, ele não está ficando com o outro e você não está ficando com o outro, vocês estão se conhecendo e já pretendem conversar com os pais de vocês, vem aqui para a porta da igreja, já estão ali. Eu não vejo errado nisso. Agora, o que eu ouço do tal de ficar hoje é uma coisa bem terrível. É o seguinte: é meninas dentro da igreja sabendo que o rapaz fica com uma menina, que um dia ela vê ele saindo com aquela de carro, no outro dia ele sai com a outra de carro, ou vice-versa. Porque tem também hoje, não é só os rapazes não, tem meninas que estão piores que os rapazes. Elas pegam esse, pegam aquele, e elas assim, ó, numa esquina ela beija um, na outra esquina ela beija outro. Aí hoje eu não posso encontrar com ninguém porque Jesus está ceia. E ainda chega e fala. Eu costumo dizer, se você não se valorizar, garota, rapaz, você não se valorizar, ela não vai te valorizar. Moças, se você gosta de um rapaz, não se submeta a ficar com ele sabendo que ele está ficando com outra. Faça ele ver que você tem valor. Eu vou dizer, eu atendo um consultório de muitos jovens adolescentes. Um dia chegou um rapaz para mim, engenheiro, recém-formado, bonito, crente. Ele disse assim para mim: ai, Valquíria, eu estou decepcionado. Por
menina para casar, não menina para eu pegar, que os meus amigos todos já pegaram. E detalhe, né? Essa que fica com esse, com aquele, o outro, não tem valor. E entre eles, hoje com o Face, com tudo mais, fulana ficou com ciclano. Eu fiz isso, se aconteceu aquilo. Corre rapidinho. Isso quando não gosta. Então, o que eu quero dizer para vocês, se valorize. Teve um rapaz com uma moça. Na minha igreja, teve uma época, tinha um rapaz que era pecador. Ele era, nossa, na minha época de adolescente, pense o rapaz com mulherada que se estapeava por ele. Eu sabia na escola que eu estudava no colégio, ele tinha um namorado. Na igreja dele ele tinha uma outra, que era noiva, e tinha uma terceira em outro lugar lá, que era ela. Detalhe, e as meninas sabiam, se submetiam, uma sabia da outra. Até o dia que a uma, que essa ele ficou mais ou menos séria, porque tanto pula, quem fica muito sério. E ela descobriu que ele foi ficar com a outra. Ela falou, não quero. Resumindo, esse fato é real. Esse camarada foi muito meu amigo, do meu marido, na época, minha época de jovens. Hoje ele não está nem em Sorocaba, está longe. O apelido dele virou Zé Bonitinho. Vocês imaginam por quê, né? Porque era um chavecoso. As meninas que se estapeavam por ele, 90% casaram. Desistiram dele. Outras eu não sei mais da história delas. E ele, com mais de 50 anos, continua casado. É solteiro, perdão. Solteiro. Envelhecidinho, mudou para longe. Ouvi dizer que está namorando. Oi, pastor? Ficou para ter tá bom. Já pensou? Nada aqui faz uma opção de casar tarde. Mas agora você que era ou bom, nenhuma de querer, só chaveco. Então assim, rapazes e moças, fiquem espertos. E eu costumo dizer, é assim, se eu pegar, dois bombons, tá contado esses bombons? Tá, mas você não ia fazer uma dinâmica. Mas eu só vou mostrar. Não vou fazer, depois vai falar. Vamos lá. Não, e eu passar esse bombom, vamos dizer, na mão de vocês, com o papel. Na mão de vocês. Passa. E esse é o descaso que eu passo na mão de vocês. Quem vai querer esse? Com papel? Quem vai querer esse sem papel? Você quer? Sempre tem um que gosta. Então, passa de mão em mão. Pega, que aperta, que amassa, que isso, que aquilo. Entendeu? Eu costumo dizer, é como uma fruta descascada que passa de mão em mão, mesmo uma laranja. Se você girar a casa, você vai ver a mão, vai ficar o sinal da terra. Então tem coisas, jovens, que ficam no sinal, ficam a marca. Então assim, os jovens que já são conhecedores da palavra de Deus, não se submetam a isso.